Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo, aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, de 20 a 26. Diz assim a santa palavra de Deus: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. E ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar com paciência. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pois percebemos que apesar das dificuldades, Tu estás aqui conosco. E por causa da Tua presença, as dificuldades têm sido vencidas em nome de Jesus. Obrigado por cada pessoa que está hoje aqui. Obrigado pela possibilidade que tenho de ser usado por Ti para ministrar a Tua palavra. Ó Pai, como Tu disseste através do apóstolo Paulo para Timóteo, na expectativa, na esperança, Pai, que possamos convencer alguns a mudarem de atitude e de vida e buscarem a Tua presença dentro da Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos aqui e nós queremos falar hoje sobre algumas coisas importantes sobre trabalho. Temos aqui alguns empresários, nós temos aqui microempresários, nós temos pessoas que trabalham em empresa, e nós percebemos e entendemos que em cada empresa, em cada momento e em cada dia, a gente precisa mais estar preparados para trabalhar. É necessário essa qualificação. Seria necessidade de conhecer outra língua, especializações. A gente vive num mundo altamente competitivo. Devemos entender essa realidade. E também, do ponto de vista espiritual, irmãos, há também algumas credenciais, ou uma credencial importantíssima para nós podermos servir ao Senhor. No mundo espiritual, a exigência é de santidade. A exigência é de santidade, e é necessário que todos nós aqui possamos buscar essa santidade em nossas vidas, independente se você tem 1 ano de crente ou você tem 50 anos de crente. É necessário cada dia, cada momento, estar melhorando a sua vida diante do Senhor. É necessário que ocorra isso. Eu posso então nesta manhã convidar vocês a entenderem que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos repetir frase por frase desse texto. Eu vou dizendo a frase e vocês vão repetindo. Pode ser? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer ver o Senhor? Tem que ter santidade de vida. E eu gostaria, irmãos, de convidar a cada um de vocês nesta manhã a pensar um pouco sobre essa qualificação.
nesse tema que merece toda a humildade e respeito, que é buscar a Deus em santidade de vida. Pois Deus só vai usar vasos santificados por Ele e para Ele. Por isso que o nosso tema é o quê? Santifica-te para servir. Fomos escolhidos com um propósito. Fomos escolhidos por Deus com um propósito. Está vendo aí? Setinha em cima, luzinha em cima daquele que está saindo, porque Deus o escolheu. Vamos ler o texto da palavra que fala sobre isso, por favor, irmão Wellington. Irmão Luzinha, está aqui. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida santa. Foi esse o propósito do seu chamado. No verso 20, irmãos, eu creio que é depois aí, irmã Luzeni, o 20 diz o quê? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos e apto para ensinar e paciente. E é interessante porque no verso 20 diz: numa grande casa há não apenas ouro e vaso de ouro e prata, mas também de madeira, de barro, um para fins honrosos, outro para fins desonrosos. A grande casa aqui nós podemos entender que é a igreja. A igreja é a grande casa que recebe pessoas de todos os lugares, pessoas justas, infelizmente pessoas injustas, pessoas que são transformadas e pessoas que não são transformadas, pessoas que não permitem ao Espírito Santo tocar na sua própria vida para mudar. São assim as pessoas que nós temos na igreja. Aí percebemos, irmão, sabe o que, irmão Alvino? A face humana da igreja e a face espiritual da igreja. A parte que abençoa e que não abençoa o reino de Deus. Há vasos, utensílios feitos de materiais diferentes, com finalidades diferentes, um para honrar o Senhor, outro para desonrar o Senhor, um para ser bênção e outro para ser maldição, uns para que tenham verdadeiramente fé e outros que vivem a falsear a sua fé. Aí eu pergunto, meus irmãos, ou meu irmão, ou minha irmã, a sua fé é verdadeira no Senhor? Você é vaso útil para que o Senhor lhe use em toda boa obra? Ou você não é vaso útil para que o Senhor use em sua boa obra? Por favor, Wellington. Volta um pouquinho, Wellington. É aquele pronto. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida santa. Este foi o propósito do seu chamado. O propósito do chamado, quando Deus chamou a cada um de nós aqui, foi para que nós tivéssemos uma vida santa. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida santa. Portanto, devemos entender que essa santidade é bondade ativa e não ausência de pecado. E não ausência de pecado. É importante entendermos essa verdade, irmãos, que a Bíblia nos diz que se alguém sabe fazer o bem e não faz, o que é que acontece com essa pessoa? Faz pecado, irmãos. Comete pecado. Se eu sei fazer o bem, se eu tenho a condição de fazer o bem, se eu posso ajudar alguém, ou se eu posso evitar aquele pecado, e não faço, e cometo pecado, ou não ajudo ninguém, eu estou o quê, irmãos? Pecando. Eu estou pecando. A santidade também é ação, é fé, mas obras, como nos diz Tiago. Por isso que os mosteiros não fazem sentido. Irmão, não sei se sabe, mas mosteiros eram locais específicos na Idade Média, que alguns líderes de igreja iam para lá para ficar um tempo enorme,
e pensava em uma coisa que não poderia pensar, e começava a bater em si próprio, para se punir, imaginando que essa autopunição podia resolver alguma coisa, quando nós sabemos que não é dessa forma. Jesus já morreu por nós, já pagou o preço na cruz por nós, e nós não precisamos nos açoitar e nos ferir. Amém, irmãos? Necessário que saibamos isso, meus irmãos. Não faz sentido. Por isso a verdadeira santidade convive com o mal, sem fazer parte dele. Nós convivemos com a sociedade que não é boa, mas não devemos fazer parte desta parte que não é boa. É necessário entendermos isso. A verdadeira santidade está em convívio com o mal, mas não faz parte dele. E Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus foi tentado em todas as coisas, como diz Hebreus, mas sem pecar. Mas sem pecar. A quem eu devo imitar? A quem você deve imitar? A mim? Não, eu sou pecador. Mas devemos olhar para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É necessário que a gente entenda essa verdade. É por isso que eu peço para os irmãos dizerem amém, para que os irmãos despertem para essa verdade. O nosso exemplo é Jesus Cristo, e não é outro, é Jesus Cristo. Irmãos, nós somos salvos e devemos ter uma diferença muito grande dos não salvos. Eu não vou dizer ímpios, vou dizer não salvos, porque a nossa vida, irmãos, a nossa vida tem que ser marcada pela presença de Deus. Como é que as minhas atitudes serão iguais? É uma atitude de alguém que não tem Jesus. A salvação impulsiona a santidade. A salvação impulsiona a santidade. Ou seja, as minhas ações, atitudes e pensamentos, no meu trabalho, na minha casa, na minha escola, eu devo ter uma vida cultica, uma vida que louva o Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam: poxa, esse homem é homem de Deus, poxa, essa mulher é mulher de Deus, poxa, esse jovem é jovem de Deus, esse adolescente é adolescente de Deus. Por causa do quê? Das minhas atitudes diferenciadas. No verso 21 do texto, por favor, Wellington. Esse é de 20 a 26, o 21, por favor, Wellington. Diz assim o verso 21: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aí, se alguém, quem é esse se alguém? Se alguém, Timóteo e os crentes. Observe bem a palavra de Paulo, irmão Roberval, observe bem a palavra de Paulo. Se alguém, alguém quem? Timóteo e os crentes. Se purificar, significa isso, deixar que Deus os purifique. De quê? Destas coisas. Que coisas eram essas? Ensinos errados e comportamentos errados. Será vaso para o quê? Para honra, finalidade nobre, útil ao Senhor para toda boa obra. Irmão, você tem sido purificado pelo Senhor? Irmã Maria José, a irmã tem sido purificada pelo Senhor? Irmão Pedro, irmãos aqui presentes, você tem deixado o Espírito Santo tocar a sua vida, ou você tem vivido a sua vida dentro de uma tradição religiosa que o impede de deixar o Espírito Santo tocar na sua vida, fazer você vibrar com o Senhor, alegrar-se com o Senhor? Esta afirmação nos leva a quê? Crer.
que temos um papel importantíssimo no processo de santificação. Quando cremos, o Senhor faz o que conosco? Nos salva, não é isso? Mas é preciso o quê? Crer no Senhor. A partir dali nós somos salvos. Mas ali é o ponto inicial de uma vida de santidade. Ele quer que a gente caminhe. A cada dia, degrau a degrau, degrau a degrau. Eu subo 1, 2, depois eu escorrego, mas eu estou caminhando, procurando parecer com Jesus. Procurando parecer com Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. No verso 22 do texto, por favor. Diz: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala de desejos malignos da juventude, cremos também que são os desejos potencialmente imorais que tanto Timóteo como os mais jovens continham em suas vidas. Mas não são só esses. Também são aqueles que podem perturbar a vida e a comunhão da igreja. Devemos buscar coisas úteis como justiça, fé, amor e paz, buscando na compreensão e na ajuda daqueles que já estão à frente, que têm o coração puro, purificado por Jesus. É isso que Deus quer das nossas vidas. Quem são estes? São aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, onde suas condutas são marcadas por isso, buscam a vontade de Deus. São aqueles que devemos nos associar, fazer amizade, estar próximo, ouvir deles, falar para eles. São as pessoas que estão na igreja, e na igreja são pessoas que mostram a sua santidade, mostram que desejam servir ao Senhor. São essas pessoas, Diana, que nós devemos nos associar e termos amizades. Porque, irmãos, as minhas atitudes devem demonstrar a quem eu pertenço. As minhas atitudes devem demonstrar, irmã Vanessa, a quem eu pertenço, a quem você pertence, a quem nós pertencemos. E nós pertencemos a quem, irmãos? A Jesus. As minhas atitudes têm que representar que eu pertenço ao Senhor Jesus, que morreu por mim. Por isso, irmãos, devemos buscar fazer sempre a sua vontade, pois Deus nos chamou com um propósito. E o propósito de Deus, muitas vezes, nas nossas vidas, não são colocados em prática, não por causa de Deus, mas por minha causa, e por causa de cada um de nós aqui. Em segundo lugar, fomos transformados pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos muda, que nos modela, Janaína, e nos faz pessoas diferentes. Devemos deixar que esse Espírito toque as nossas vidas. No verso 24, irmãos, o texto que nós lemos diz: ao servo, pode ser escravo aqui, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar com paciência. Servo é aquele que não tem controle da sua vida. Escravo, o escravo pode mandar no seu senhor. O escravo, irmã Lúcia, pode mandar no seu senhor. Deve questionar as suas ordens. O escravo, não. Caio, nem eu nem você podemos contrariar a vontade do nosso Senhor. Eu sou escravo de Jesus, você é escravo de Jesus. Nós somos escravos de Jesus.
A vontade é dele e não minha. O senhorio de Jesus, irmã Vânia, é exercido aqui em nossa vida dentro dessa perspectiva. Somos escravos de Jesus. O texto diz: não convém brigar. É verdade, não convém brigar. Mas para um servo do Senhor, ele deve ser amável, gentil e calmo, apto para ensinar, apontar os erros, mas mostrar as verdades bíblicas com mansidão. E é interessante que essa capacidade de ensinar é colocada no capítulo 3, irmã Damiana, do primeiro livro, a primeira epístola a Timóteo, onde fala das características de quem? Do pastor. Ele tem que ser apto a ensinar. Ensinar com paciência também. Nunca deixar de acreditar, nunca perder a esperança e a fé nas pessoas, que elas podem mudar. Que elas podem mudar. Para isso, é importante ter a convicção da nossa fé, nos deixar mudar pelo Espírito Santo, que fala as nossas vidas através de mensagens, de testemunho, de louvor, de tantas coisas diferentes, e nós muitas vezes não, como eu já falei aqui, não sintonizamos a raio da nossa vida, o raio da nossa vida, aonde está o Espírito a falar. E esse Espírito transforma as pessoas como eu e como você, pecadores, pequenos, mesquinhos, em pessoas um pouquinho parecida com o Senhor, só mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 5,48 diz: portanto, sede santo, como é santo o nosso Pai Celestial. É óbvio que Jesus está apontando para um grande desafio, que nós nunca teremos condições de sê-lo, mas é importante que nunca desistamos de tentar enquanto vivemos. O Senhor Jesus, Ele nos mostra coisas muito elevadas para a gente, na tentativa diária de conseguir alcançar. Não venhamos a desistir nunca, Solange, nunca, porque é um propósito que Jesus deixou para nós. Não brigar não significa que Timóteo devesse permitir que esses ensinos errados, comportamentos errados, viesse tomar conta do seu ministério e da sua vida, mas uma característica ele tinha que ter: mansidão, para tentar convencer aqueles que eram contrários à sua fé. Mas isto não quer dizer que ele aceite o erro, não, mas que ele vença os seus opositores, levando ao arrependimento, ao que a palavra grega diz metanoia, mudança de mente. E eu quero perguntar aos irmãos e àqueles que nos ouvem e vê em casa: será que este Espírito de Deus já provocou na sua vida uma mudança tal que você pode dizer: realmente eu sinto que o Senhor tem me guiado, eu sinto a presença do Senhor em minha vida, eu sinto que o Senhor se faz presente na minha família? Paulo aos Efésios capítulo 4 verso 15 diz que a gente deve ensinar com o quê? Com amor. Ensinar com amor. O desejo que a pessoa que está sendo ensinada por nós possa ouvir e atender aquilo que entendemos ser verdade para as nossas vidas.
Essa ilustração já foi contada aqui, creio eu, de um agricultor simples. Ele não sabia ler, irmã Miriam. E chegou um telegrama de um filho dele que estava na capital, para que ele recebesse esse telegrama. E o interessante é que ele pegou o telegrama, como ele não sabia ler, ele procurou uma pessoa. E essa pessoa estava muito chateada e vinha brigado com a mulher, com o patrão. Aí pegou assim, o que está escrito aí? Ó, pai, mande dinheiro. Aí ele pegou o telegrama e disse: oxente, como é que pode um negócio desse? Eu mando esse menino para a capital, pago tudo para ele, ajudo ele nas questões lá da faculdade, e ele manda dizer de uma forma desaforada dessa: pai, manda dinheiro. Eu vou mandar um telegrama de volta para ele. Aí entrou na cidade, foi lá. Aí quando ia, só olha, que coisa, olha o que o meu filho mandou para mim, olha aqui, que coisa desagradável ele mandou para mim: pai, mande dinheiro. Aí o outro cara pegou, disse: não, ele não está dizendo isso, não, assim, pai, mande dinheiro. Ah, sim, eu mando. Ou seja, a gente tem que entender a forma que Deus fala conosco. E essa forma, irmãos, é uma forma amorosa. E Ele deseja que entendamos o que Ele diz para nós. Não no pai, manda dinheiro. Pai, mande dinheiro. Amém, irmãos? A mansidão é característica de alguém que tem o coração puro. Essa palavra destaca que as nossas vidas devem estar à disposição para ser limpo, higienizado e reto. A santidade implica em conduta, que os verdadeiros cristãos devem buscar sempre como o maior objetivo moral da sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina em várias outras das suas cartas como a santidade pode ser vivida. Por favor, irmão Wellington, o próximo. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Irmãos, se nós alimentarmos diariamente o nosso espírito, oração, leitura bíblica, mensagem ouvida, louvores ouvidos, nós podemos fazer com que o espírito vença a carne. Mas se ao contrário nós não lermos a palavra, não estudarmos a lição da EBD, não orarmos ao Senhor, não buscarmos ao Senhor, não deixarmos o Espírito Santo nos quebrantar para ouvir a voz do Senhor, aí a carne vai vencer o Espírito. A carne vai vencer o Espírito, e as suas vontades, ou os seus desejos carnais, irão vencer o Espírito. E eu estou dizendo isso pela 1000ª vez aqui. Vamos nos encher do Espírito Santo, vamos ler a palavra, vamos orar. Irmãos, nós não podemos ter uma vida religiosa apenas, porque tem gente que vai para a igreja do São Francisco, que é ali a igreja católica, igual a gente vem para cá. E qual é a diferença? Tem que ser demonstrada na minha vida e na sua vida também. A diferença está na minha vida e nas minhas atitudes. Temos que alimentar o Espírito para que ele vença a carne. Deixemos o Espírito Santo nos tocar. Terceiro, nós fomos chamados para alvos maiores, acima da média. Eu não devo me comparar, por exemplo,
com o irmão Monteiro. Claro que não. Ele está buscando a santidade dele, amém, por isso eu vou buscar a minha santidade. A minha vida com Deus é a coisa mais importante que eu tenho. Nem minha vida profissional, financeira, econômica, nada disso é tão importante, Gislaine, como a minha vida espiritual, quanto a sua vida espiritual com Deus. E quando eu digo espiritual, não é apenas fazer para Deus, é ser em Deus. O fazer para Deus é importante, claro que é, mas o ser em Deus é muito mais importante. Irmãos, eu conheço pessoas, não aqui, mas em determinadas igrejas, que trabalham feito um burro, desculpa a expressão, mas a vida espiritual dessa pessoa é vazia, não tem nada na vida espiritual dele. O que adianta? O que adianta, irmão Marcos Ponte? Nada. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, meu junior, minha criança, a sua vida espiritual tem que refletir alvos maiores. Alvos maiores. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falando em suas cartas coisas interessantes sobre a linguagem. Efésios 5, 3 e 4 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para quem? Próprias para quem? Os santos, os salvos, os crentes. Não haja obscenidade, nem conversas tolas com gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, o que? Ações de graça. Ouvia certo pastor pelo YouTube, ele faz parte da igreja Água Branca, se eu não me engano, pastor Hélio René, e ele confessava uma coisa, ele dizia assim, irmão Romildo, que muitas vezes ele chegava no domingo na igreja e o pessoal ficava contando aquelas piadas que saem lá no Faustão, não é? E ele ficava ouvindo aquelas piadas. Aí um dia ele parou, olha só quem ele usou como referência, e disse: meu Deus do céu, eu não teria coragem de contar uma piada dessa para o pastor Ruchel Shedd, faleceu ano passado. Eu não teria coragem de contar. Irmãos, nosso palavreado tem um adágio popular que diz que a boca fala e o coração está cheio. Infelizmente nós deixamos nosso coração se encher de coisas imorais, impuras, que não são próprias de um crente, de um servo do Senhor, de um santo escolhido por Deus. Irmãos, é necessário sempre falar em ações de graças ao Senhor nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o falar traz uma grande diferença que existe entre alguém que foi salvo pelo Senhor e alguém que não foi salvo pelo Senhor. Sobre nós, irmãos, é a marca de quem pertence à família de Deus. Nós somos representantes de quem, irmãos, aqui na terra? Embaixadores de quem aqui na terra? De quem, irmãos? De Deus. Então as nossas vidas e atitudes têm que ser iluminadas pela luz do Senhor. E Jesus nos diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me serve nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem disse isso não fui eu, foi o Senhor Jesus, Senhor da sua vida, Senhor dessa igreja. Aquele que você diz que manda em você, que é o seu Senhor, o seu soberano, aquele que pode todas as coisas na sua vida, aquele que você recorre nos momentos mais difíceis. Sim, é Ele,
Senhor Jesus, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me serve nunca andará em trevas, mas terá sempre sobre ele a luz da vida. É ele que diz, não sou eu, está na palavra, não sou eu que inventei. Então sobre a sua vida deve haver sempre e sempre e sempre a luz de Jesus, meu irmão. Pensamentos. Filipenses 4:8 nos diz alguma coisa interessante. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Verdadeiro, tudo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algum excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos ver parte por parte desse texto aqui. Seja o nosso pensamento para adorar a Deus. Primeiro, tem que ser verdadeiro. Deus é a norma de toda a verdade. Ele é o padrão, Ele é a fonte originária. Quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo é o pai da mentira. Ele mente, ele nos convence do que é errado. Desde lá do jardim do Éden, ele convenceu o homem a comer uma coisa que Deus tinha proibido que ele comesse. E assim ele vem trabalhando na vida de tanta gente. De tanta gente. Eu abri um espaço aqui para falar do Banco Santander. Este banco, não o banco em si, mas usando dos impostos que nós pagamos, cometeu um ato libidinoso na minha forma de ver. Ele fez uma exposição, e nessa exposição tinha homossexuais tendo relações, tinha homem tendo relações com animais, tinha mulher tendo relações com animais, tinha sexo grupal. Se alguém aqui tiver conta no Santander, feche, vá para outro banco. Feche e vá para outro banco. Porque ali, irmãos, aquele banco está proporcionando para a nossa sociedade e tentando investir nas nossas crianças, puras crianças que temos ainda, para tirar a pureza delas. Isso é usado por quê, irmãos? Só pode ser pelo maligno, para destruir a nós e os nossos pensamentos, que devem ser verdadeiros. Ele tenta se assemelhar a Deus, mas ele é necessariamente falso. Por isso devemos pensar em coisas verdadeiras, honestas. É o contrário de duplicidade, da hipocrisia, que é fruto do caráter que agride a santidade cristã. Se existe alguém entre nós que é hipócrita, saiba disso. A sua hipocrisia agride a santidade cristã. Jesus chamou os hipócritas do Novo Testamento de sepulcros caiados. Por fora é branco, não é, Zé? É branco por fora, mas por dentro tem o quê? Ossos podres. Queremos ser assim? Não podemos ser assim. A pior coisa da vida é conviver com alguém mascarado, que não vive o que prega. São pseudos cristãos, apáticos, frios e apagados, que infelizmente não só envergonham o Evangelho, mas são a vergonha do Evangelho. Se você age assim, você não apenas envergonha o Evangelho, envergonha a igreja. Não, você é uma vergonha para o Evangelho e você é uma vergonha para a igreja. E em nome do Senhor, aceita essa palavra, porque ela vem do coração de Deus. Ela vem do coração de Deus. Meu irmão, se você vive assim de máscaras, faça uma coisa a partir de hoje, de agora. Tire essa máscara e seja honesto.
com o Senhor Jesus em sua vida. Outra coisa que diz que nós devemos ser justos, é verdade. Não é necessário dizer que os pensamentos de Deus são justos, todos sabem. E o próprio Deus ama a justiça, todos sabem. Jesus chega a afirmar nas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A injustiça, irmãos, não pode partir dos nossos pensamentos, nem muitas vezes das nossas ações. Puro. Pensamento do cristão não deve ser maculado pelo pecado. E eu coloco para os irmãos assim, com um pensamento, que esse é talvez o mais difícil das nossas mentes, não serem contaminadas pelo maligno e pelo pecado. Porque quando você sai na rua, você vê um outdoor, às vezes de motéis, de mulheres nuas, de convites a fazer o que é errado. Ligamos o nosso computador, a internet nos fala de coisas horríveis. A televisão, irmão, se a gente não tiver cuidado, ela entra em nossa casa e domina o nosso pensamento, domina a nossa vida, se nós não tivermos cuidado com a televisão. As novelas são podres, revistas. Nós estamos expostos, Wellington, a um mundo imoral, em que o diabo é o senhor dele, e devemos viver de uma forma contrária ao que o mundo de pecado prega para nós. Prega para nós. Até o sexo, irmãos, criado por Deus para o prazer do homem e da mulher dentro do casamento, tem sido extremamente usado pelo inimigo para poluir as nossas mentes. Que podemos dizer disso? Nossa sociedade pornográfica e sexualizada. É essa sociedade que vivemos. Espero que o irmão rejeite e a irmã rejeite esse tipo de pensamento. Amável, capaz de provocar amor entre as pessoas que o cercam. Isso devemos pensar. Boa fama, digno de louvor. Aqui Paulo não está falando que a gente deve buscar os aplausos humanos, não. Devemos buscar o aplauso de Deus, que é o nosso padrão maior e único de perfeição e santidade. E Ele é o nosso espectador, irmão Eli. Ele é o nosso espectador. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus foi ensinar para os discípulos e para nós também a oração do Pai Nosso, Ele disse que Jesus está vendo o que a gente faz. Interessante, quando a gente fala em oração, imagina logo que Ele está ouvindo. Não, mas antes de ouvir, Ele vê. Antes de eu orar a Deus, Ele vê a minha vida, se eu estou em consonância com a vontade dEle, irmãos. Ou você também. Ou você também. Não adianta pedir coisas ao Senhor, irmã Solange, se a nossa vida não está alinhada com a vontade dEle para nós. Para concluir, Eliane, para concluir, irmã Rose, nós podemos chegar a uma conclusão: pastor, é muito difícil esse tipo de santidade, eu não tenho condições, eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Eu queria mostrar para vocês algumas pessoas da Bíblia que foram homens extremamente usados por Deus, pessoas que Deus usou. Vamos lá, irmão. Abraão, pai da fé. Você sabia que Abraão era de Ur dos Caldeus? Sabiam? E que as pessoas que viviam em Ur dos Caldeus eram adoradores de ídolos antes de Deus os chamar
Ele vivia uma vida de adorar a ídolos, coisas que Deus detesta. Abraão, fundador de Israel, denominado amigo de Deus, pai da fé, que adorava ídolos dos caldeus em terra pagã. Abraão, que é o pai do quê? Pai da fé. Olha a transformação que Deus faz. Mas Deus o transformou, ou ele quis que Deus o transformasse? Irmãos, como na salvação a santidade também é a disposição humana, irmã Ângela, para que Deus possa nos usar e nos santificar. Segunda pessoa, Moisés, libertador de Israel. Moisés foi um assassino. Os irmãos lembram da história? O egípcio estava massacrando e batendo num judeu, e ele se revoltou com aquilo e foi lá para tentar apartar a briga e fintou matando um egípcio. O que aconteceu? No outro dia teve uma outra confusão, ele foi se envolver. Aí disseram: você quer nos matar como não matou o egípcio ontem? Ele fugiu, aí lá no deserto foi que Deus fez com ele. Porém tornou-se libertador da sua nação, dos escravos do Egito. Ele tirou aquele povo usado por Deus em caminho da terra prometida. Você não pode ser assim. O outro, Jefté era filho ilegítimo, era um bastardo, que se uniu a um bando de marginais, antes de ser escolhido por Deus, para se tornar um representante de Deus. Ele era juiz em Israel. Olha só, um bastardo, filho ilegítimo, que se junta com um bando de marginais. Deus vai lá, através de homens, fala com ele, retira ele, e faz dele o quê? Um juiz em Israel. Jefté, juiz em Israel. Outro, Raabe, heroína da fé. Mas os irmãos sabem que Raabe era o que em Jericó? Era o que? Era prostituta. Em Jericó ela era prostituta. E Deus transformou ela em quem? Uma meretriz prostituta nas ruas de Jericó. Ela abrigou os espiões, se rendeu a Deus, e Deus a alistou na lista da descendência de Jesus. Pode olhar lá. E em Hebreus 11:31, ela também está lá como heroína da fé. Será que Deus não pode mudar a tua vida também? Outros, Eli e Samuel, foram pais inconsequentes. Você pode ler a história deles dois. Os filhos não obedeceram o que eles mandavam, mas foram homens fortes das mãos de Deus. Eli foi um homem abençoado, que criou Samuel nos caminhos do Senhor. E Samuel também foi um pai desnaturado, mas viveu a fé no Senhor plenamente e foi usado por Deus. Porque Ele não pode mudar a tua vida, meu irmão. Eu pergunto: Pedro negou a Jesus, amaldiçoou Jesus, e Jesus tornou o quê? Porta-voz da igreja primitiva. Paulo, no seu passado, Paulo era cruel assassino da própria igreja. A Bíblia mostra em Atos que ele segurou a roupa daqueles que apedrejaram Estevão, perseguia a igreja, assolava a igreja, homem violento. Mas depois que ele entregou a vida a Jesus, Jesus o fez o maior escritor do Novo Testamento. É importante entendermos essa verdade. Ele se tornou o maior escritor
da Bíblia e do Novo Testamento. Queridos, próximo irmão, pode ir. Queridos, quão magnífica é a graça e quão maligna é a culpa. Vamos voltar para aqui. Quão magnífica é a graça do Senhor e quão maligna é a culpa. Você tem sido culpado de coisas? Peça ao Senhor que invada essa culpa com a sua maravilhosa graça. Quão doces são as promessas e quão amargo é o passado de pecado. As promessas de Deus são doces para nós, mas muitas vezes os nossos pecados impedem que essas promessas adentrem a nossa vida, irmão Monteiro. Nosso passado de pecado é amargo, mas as promessas do Senhor são doces. Odê, irmão. Irmão, quão renovador é o Senhor e quão rigoroso é o juízo dos homens. Quão renovador é o Senhor, como é rigoroso o juízo dos homens. Meu amado, minha amada, meu jovem, minha jovem, adolescente, o Senhor está chamando você à santidade, porque é a única forma que você tem de servi-lo. Eu uso uma expressão popular: Deus não usa meia boca. Deus usa vasos consagrados a Ele. E quando eu falo em consagração, não é no tamanho de roupa, não tem nada a ver com isso. É o coração da gente propenso a servir e a agradar a Deus. O Zeni estava ouvindo, eu também estava, quando Jesus chega e os fariseus pedem aos discípulos para que eles lavem as mãos, porque na lei estava escrito que tinha que se lavar as mãos. Aí Jesus diz assim: olha, o que contamina um homem não é o que entra pela boca, é o que sai do seu coração. Irmãos, nossas vidas têm que pertencer ao Senhor totalmente. Nós não podemos deixar nenhum pecadinho de estimação, irmã Lúcia, nenhum pecadinho de estimação, irmão Elias. Nós não podemos deixar em nosso coração. Deus nos usa quando Ele nos chama e a gente diz: eis-me aqui. Mas até dizer eis-me aqui tem uma caminhada. Eu gostaria de começar com vocês essa caminhada hoje, em busca da plena vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, mas é a plena vontade de Deus em nossas vidas.